Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a prudência da vida abundante. Nós sabemos que lá no capítulo 2 do livro de Josué, temos o relato de dois espias enviados à cidade de Jericó. Eles foram mandados a observar a terra, com a finalidade de conhecer a situação do povo por trás das muralhas. Sem dúvida, era uma tarefa muito perigosa, mas eles foram e cumpriram a missão. Apesar de todos os riscos, retornaram ao acampamento de Israel, levando as seguintes informações a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra das nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Versículo 24 do capítulo 2 de Josué. Ora, não parece estranha a precaução de Josué? Por que enviar espias a Jericó? Seria porventura falta de fé da parte do grande líder de Israel? Nós vimos que o primeiro capítulo fala da garantia da vida abundante. A atmosfera é de segurança total e ainda traz a promessa divina da invencibilidade. Após ouvir tais palavras, não ficamos com a impressão de que a atitude dele demonstra incredulidade no que o Senhor lhe mostrara? Não seria necessário apenas colocar o pé em Jericó para se apossarem da terra? Ele poderia julgar dispensável exercitar uma certa cautela ou mesmo recorrer à estratégia militar. Mas ele não o fez e nos legou, por meio da inspiração do Espírito Santo, a lição fundamental: a prudência da vida abundante. Este capítulo 2 mostra que a verdadeira fé reage contra qualquer tipo de descuido. Ela não despreza os meios e devemos nos lembrar de que existe uma grande diferença entre crer e supor ou imaginar. Usar as promessas divinas como desculpa para não se prevenir adequadamente é tentar a Deus, como o próprio Senhor Jesus ensinou. Havia razão para Josué enviar os espias, pois Jericó era um importante ponto estratégico. Não poderia haver engano ou fracasso. João, em sua primeira epístola, faz uma exortação. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Como foi que o Senhor Jesus andou quando esteve na terra? Isaías escreveu em sua profecia: eis que o meu servo procederá com prudência. Capítulo 52, versículo 13. Ora, se desejamos reproduzir o andar de Jesus, temos de agir sempre com cautela. Vejamos algumas passagens do Evangelho de João, em que podemos ver claramente como o Senhor Jesus operava com precaução. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Capítulo 4, versículos 1 a 3. Essa ida do Senhor Jesus para a Galileia mostra a sua prudência, pois a situação era delicada. Alguém procurara João Batista para dizer-lhe que todos iam ter com Jesus. João, então, aproveita a oportunidade para explicar que o que tem a noiva é o noivo. Isto é, os discípulos não lhe pertenciam, mas sim ao Senhor. E ele continua: o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Capítulo 3, versículos 29 e 30. João esclarecera tudo muito bem. Os fariseus, porém, pretendiam tirar vantagem desse acontecimento. Esperavam, provavelmente, que os discípulos de João se indispusessem contra os de Jesus, e por isso o Senhor se retirou para longe. Podemos ver aqui as profecias de Isaías se cumprir. O Senhor era o verdadeiro dono das ovelhas, ele era o noivo e aqueles discípulos pertenciam a ele. Nem por isso ele lançou mão dos seus direitos,
mas procurou evitar um problema futuro entre os discípulos. O Evangelho de João nos traz outros trechos exemplares que podemos analisar. Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Capítulo 7, versículo 1. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Já no capítulo 8, versículo 59. Neste ponto, procuraram outra vez prendê-lo, mas ele, Jesus, se livrou das suas mãos. Capítulo 10, versículo 39. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus. Capítulo 11, versículos 53 e 54. Se o Senhor Jesus não procedesse com prudência, ele simplesmente diria algo como: meu Pai determinou o momento que deverei me oferecer no Calvário, de modo que não morrerei antes disso. Não há necessidade de me ocultar deles ou tentar escapar das suas mãos, porque se eu morrer agora, esta é a hora. A atitude do Senhor mostra a necessidade de prudência na vida cristã. Sabemos perfeitamente que ele não estava com medo dos judeus, tampouco fugia da cruz. Ele disse que dava a própria vida para tornar a tomá-la e que ninguém poderia tirá-la dele. Ele tinha poder para entregá-la e para reavê-la. João 10, versículos 17 a 18. Mas na sua função de tentador, o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sob o pináculo do templo. E então lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeçares em alguma pedra. Mateus 4:6. Você percebeu a astúcia do adversário? Ele citou uma passagem das Escrituras que era aplicável a Jesus. Se este se recusasse a obedecer àquela profecia, soaria como incredulidade. O Senhor cria ou não no Velho Testamento? Creio que sim, mas por trás daquela aparente prova de fé existia algo mais. A prudência do mestre o levou a declarar ao tentador: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Quanta coisa realiza-se hoje sob a capa da fé. Na verdade, porém, está debaixo da sentença: não tentarás o Senhor teu Deus. Ouvimos falar de absurdos que se praticam em nome da fé entre os filhos de Deus. Entretanto, quando colocados à luz do ensino de toda a Bíblia, descobrimos que não se originam da fé, mas sim das maquinações do inimigo, levando os cristãos a tentar o Senhor. Existe uma tendência muito grande para se confundir fé com presunção. E hoje, muitos cristãos misturam as duas coisas. Como vimos, a palavra prudência significa precaução, avaliação. Quando não agimos assim, perdemos o equilíbrio. E se isso acontece, escorregamos para os extremos. E aí, nos tornamos extremamente zelosos. Como Paulo escreveu em Romanos: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Capítulo 10, versículo 2. O zelo equivocado pode nos levar a presumir que estamos cumprindo a palavra, quando, na verdade, estamos tentando o Senhor. Uma proposta do tipo: salte de sobre o pináculo do templo, que Deus dará ordens aos seus anjos para que te sustentem, é sempre tentadora. Ela, às vezes, soa em nossa mente dizendo coisas como: cumpre pela fé, não importa que você não tem e nem terá dinheiro para isso. Deus há de prover. Para os que não conhecem bem a palavra de Deus, isso até pode parecer fé, mas no fundo é apenas tentar o Senhor. É preciso ter prudência. Não podemos nos arriscar a menos que tenhamos uma palavra de Deus específica para fazê-lo. É possível, por exemplo, que ao termos uma necessidade real, o Senhor nos diga claramente que devemos agir de determinada forma para supri-la, dando-nos a garantia de que Ele nos sustentará. Em um caso assim, obedecer à direção dada por Deus é uma expressão de fé. Entretanto, quando não existe nenhum direcionamento divino para arriscarmos, o maior sinal de fé é agir prudentemente e crer que o Deus Todo-Poderoso nos honrará por isso. Existe uma promessa em Mateus 10, versículos 18 a 20.
Sereis levado à presença de governadores e de reis. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto, não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Firmados nessas palavras, muitos pregadores garantem que não precisam estudar, nem se preparar para pregar, pois quem falará por eles é o Espírito Santo. Ainda que haja um pouco de verdade nessa declaração. Sabemos que essa promessa não se referia à ministração da palavra. Ela tinha um outro contexto. Não precisamos ir muito longe para confirmar isto. O texto diz que eles seriam levados perante governadores e reis. Nem sempre, porém, pregamos diante de tais autoridades. Mas os pregadores que se apoiam nessa promessa têm zelo, não há dúvida, mas sem entendimento. E como disse Paulo em Romanos 10:2. Daí os absurdos que hoje ouvimos, proferidos por aqueles que operam sem a prudência tão claramente ensinada no capítulo 2 de Josué. E acima de tudo, na vida perfeita do Senhor Jesus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que muitas vezes há pessoas que vêm falar aos nossos ouvidos para que possamos pecar contra Ti, que possamos fazer aquilo, Pai, que não agrada ao Senhor. Mas nós te pedimos neste momento que venhamos agir sempre com sabedoria e principalmente com prudência em relação a todas as coisas e em todas as áreas da nossa vida. E neste momento apresentamos a Ti a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, tudo aquilo que pertence a nós. E pedimos, Pai, que o Senhor venha dar a cada dia que passa, Pai, a bênção, a vitória, a resposta, porque nós vamos ficar cautelosos, prudentes, aguardando de Ti a bênção, a resposta, a vitória. Porque nós já sabemos que a palavra de Deus é a garantia da vida abundante, mas também a prudência, Pai, é a garantia da vida abundante. E nesse dia de hoje, nós já Te louvamos e Te agradecemos pelo milagre que o Senhor já está nos proporcionando a cada um, Pai, em todas as áreas da vida, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.